bem-vindos ao Capacitar. Estamos muito felizes de receber vocês aqui, né, presencialmente na nossa casa, mas também de uma forma online, né? Estamos, como a Mari acabou de falar, com cerca de 80 pessoas, né? Com 89 pessoas acompanhando. Importante dizer que assim, o Capacitar, ele é um programa que vem, né, de um conceito aí e de uma necessidade que nós discutimos em 2015. Então ele já tem quase 10 anos, né? Ano que vem a gente completa 10 anos de Capacitar. E o Capacitar, gente, ele está na sua 34ª edição. São já 13 estados onde a gente já teve o Capacitar e mais de 10 mil pessoas impactadas presencialmente. Fora as visualizações no YouTube, que são mais de 3 mil, e todo o trabalho que a gente fez, inclusive durante a pandemia, né, de divulgação virtualmente, a gente não parou nesse período. Nós temos pessoas inscritas nessa edição e em todas as outras, de todos os estados, né, do Brasil. O que é importante lembrar, né? O Capacitar vem de uma necessidade da gente descentralizar os recursos incentivados só nas grandes cidades, né, nas capitais. Nós sempre entendemos que é necessário que as comunidades onde a gente atua no Brasil também conheçam sobre incentivo fiscal, né? Então, como que nós pensamos lá atrás? Nós recebíamos muitos pedidos aqui de projetos, patrocínios, doações, por incentivo fiscal, mas as pessoas desconheciam. Então, o Capacitar, ele vem para explicar como que o mecanismo funciona, mostrar a transparência que existe em cada mecanismo e que é, sim, seguro usar incentivo fiscal, né? Então, desmistificar um pouquinho o uso dos recursos incentivados. E essa foi uma iniciativa tomada por uma empresa, o que não seria muito comum, né? Eu lembro uma vez que um jornalista me questionou, mas vocês já têm tanto pedido de patrocínio, por que vocês estão ainda indo nas comunidades e na sociedade ainda explicar como que se faz para virem outros pedidos, né? Porque, sim, a cada Capacitar, né, Mari? A gente tem essa estatística, nós temos, sim, projetos novos. E temos, inclusive, indicadores de pessoas que participaram do primeiro Capacitar e de empresas, né? De captação de recursos. É um baita indicador de impacto mesmo, né, social do programa. E aí, nessa ocasião, eu respondi para o jornalista que a gente queria qualificar e não quantificar. Então, assim, a gente continua de uma forma muito simples respondendo dessa forma. A gente precisa, primeiro, entender que, sim, nós queremos bons projetos, né? Projetos consistentes. E aí, para isso, nós precisamos ir no mercado, vamos dizer assim, e levar ensinamento, levar conhecimento para as pessoas. Porque existe uma falta de conhecimento histórica, eu acho que ainda existe, né? Os passos de melhora são muito curtos, muito devagar, mas a ENGIE ela é extremamente adepta ao uso de incentivos fiscais. Então, assim, a gente acredita muito no uso em responsabilidade social. Acreditamos que sim, dá para fazer isso de uma forma ética, transparente, correta e ter resultados consistentes para a sociedade, né? Com um incentivo fiscal. Então, sem mais delongas, porque é só uma abertura, né, Mário? Eu acho que a gente tem aqui pessoas especialistas. Nós vamos ter esses 2 dias muito conteúdo. A gente espera que todos aproveitem muito. Eu quero fazer um agradecimento às empresas que fazem parte desta edição. A gente tem um programa que se chama Parcerias do Bem, que foi lançado em 2021, onde, junto com outras empresas que podem ser clientes, ex-clientes, fornecedores, concorrentes, né? Ou simplesmente empresas, né, que querem fazer responsabilidade social e tem esse viés já, né, essa alma,
nós convidamos para fazer projetos sociais junto com a gente. O programa Capacitar é um dos produtos sociais do Parcerias do Bem, que nós acabamos oferecendo. Nessa edição, eu quero agradecer a Algar Telecom, a Comerc Energia, a Eletrobras, a Fiesc, Giral Energia, Malve, né, Instituto Malve, a Multilog, a Nauterra, Porto Itapoá e a Softplan. Então, todos esses nos apoiam nesta edição para poder propagar este conhecimento. Então, sejam todos bem-vindos. E agora eu vou chamar a Mariana Kadlets, que vai se apresentar aqui também, né, Mari? Obrigada, gente. Aproveita. Obrigada, Lu. Gente, sejam bem-vindos à nossa 34ª edição do Capacitar. Antes de apresentar e me começar, eu vou só dar alguns recadinhos, tá? A gente vai passar uma lista de presença, mais para o nosso controle, né? Pra gente saber quem que tá participando, isso é muito importante pra gente. Então não se preocupem, ela vai passar, é só dar uma rubrica, né? Não vale ponto na prova, nada disso, tá? É só pra gente saber que vocês estiveram aqui. Além disso, eu queria dizer boas-vindas para quem está com a gente no YouTube. A gente tem mais ou menos 90 pessoas e depois, com certeza, a gente vai ter muito mais visualizações, como foi no outro evento, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro, de Goiás, de Minas Gerais, né? Que já se apresentou, tem cliente nosso, tem pessoal de Giral lá em Porto Velho, que participou super efetivamente. Tem pessoas fisicamente em Itapoá, do Porto de Itapoá, que estão reunidas numa sala, nos assistindo também. Então, a gente mais que dobra esse número que está aqui com a gente, engajado, né, nesse assunto dos incentivos. Então, vocês também se sintam muito bem-vindos, vocês que estão no YouTube junto com a gente. Tá certo? Nós temos pessoas com deficiência auditiva e com deficiência visual no YouTube. Então, queria dizer para vocês que nós vamos nos esforçar o máximo, né? Nós não somos especialistas, mas temos 2 intérpretes de Libras aqui. E, na medida do possível, nós vamos fazer a descrição de algumas imagens e a nossa descrição. Nos perdoem se a gente esquecer algo novo e a gente está se esforçando por um mundo mais inclusivo, tá? Um passinho de cada vez. Então, eu sou a Mariana, sou manezinha da ilha, moro aqui no sul da ilha. Né? Sou que o manezinho é assim, ele fala que é do continente ou da ilha. Então, eu sou manezinha da ilha. Eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos vermelhos, estou usando um óculos, acho que transparente, de grau, estou usando uma blusa preta, uma calça verde, um sapato preto, tenho uma estatura aí de 1,60 m, sou uma pessoa sorridente. E é isso aí, estarei com vocês, né? Nós estamos num auditório de aproximadamente 90 lugares, estamos quase com a lotação completa. Estamos aqui em cima de um palco e vamos ter uma tela de projeção aqui atrás da gente. Tá certo? Então, pessoal com deficiência visual também, se quiser ir dando um feedback para a gente, no chat ou no WhatsApp, olha, por favor, descrevam as imagens, não está sendo bom, dá esse feedback, que isso só ajuda para a gente estar melhorando durante o curso. Certo? Os recadinhos dados. Vamos começar a falar do que interessa, né? Que são os incentivos fiscais. Antes, eu só queria dizer assim, que o Capacitar é uma grande alegria para mim. Eu tive o privilégio de ser a única pessoa da ENDE, da Incentive, de estar presente nas 34 edições. Então, eu rodei 13 estados no Brasil. A gente conseguiu trocar muita figurinha e teve frutos muito concretos, sabe? De pessoas em outros locais, em outros estados. Tivemos no Maranhão, Rio Grande do Norte, na Bahia, no interior da Bahia, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Parei no 8, são 13, não lembro dos outros estados. Mas, então, foi muito bom, porque essa troca é muito positiva, né? Porque a gente vive realidades muito diferentes no nosso Brasil, e isso é muito legal. E o feedback que todo mundo me fala é assim, alguém liga o cronômetro para mim, Rafa, por favor, liga o cronômetro para mim. E o feedback que todo mundo dá para mim é assim, Mari, meu Deus, esse é um assunto que precisa ser propagado, né, Clarissa? Eu acho que o pessoal fala isso. Nossa, eu não sabia disso, todo mundo precisa saber. Eu digo, então, ajudem a propagar, né, sobre o uso dos incentivos. Então, cada um tem uma responsabilidade aqui de contar para alguém do terceiro setor que existe essas oportunidades, porque é um trabalho de formiguinha, né? Fechou? Vamos lá.
Então, vamos falar de investimento em imposto de renda em projetos sociais. Essa sou eu, já me apresentei, essa é a minha empresa. Tá? A gente está nas redes sociais como Incentive de Verdade. Tá? Incentive com E no final. Então, quem quiser nos seguir no Instagram, a gente tem um site também que tem um material, depois a gente vai mostrar esse material para vocês, que vocês podem fazer download gratuito. E aí, quero aproveitar e pedir, caso vocês façam alguma foto, marquem, elogio, se xingar, não precisa marcar, tá? Se não gostar, não marca, guarda para ti. Mas se gostar, pessoal do YouTube também, vai lá, marca Incentive que a gente replica, tá? Vai ser bem legal. Fechou? Eu tenho uma parte da minha equipe aqui também, o Rafa, que é meu sócio, né? Se alguém precisar, a Paola, o Marquinhos, a Jéssica, que está aqui com a gente, a Thay, que está lá atrás, enfim, que são parte fundamental disso tudo, né? Mas vamos falar de incentivo fiscal? Então, é mais ou menos assim. Algumas coisas que eu vou falar pode ser óbvio para alguns, né? Inclusive, quem já viu a minha apresentação mais de uma vez, né? Já sabe de cor. Mas é importante a gente fazer esse passo a passo. O que a gente vai falar aqui é sobre esse sonho, né, que todo contribuinte tem. Quando eu fiz faculdade de Direito, esse era um dos debates assim, na aula de Direito Tributário. Né? Eu pago... O cronômetro não está funcionando, Rafa. Eu pago... Bota meu celular aqui, tá bom. Eu pago IPTU e a minha rua não é calçada. Eu morava numa rua que era de estrada de chão até agora, em Florianópolis, até pouquinhos anos atrás. Eu pago IPVA e eu tenho que pagar pedágio. A gente tem questionamentos assim. Então, a grande verdade é que o sonho de todo contribuinte de imposto é saber para onde vão os seus impostos. E, inclusive, gostaria de escolher, né? Tem países assim onde as pessoas conseguem colocar nos seus bairros, nas suas micro-regiões, os seus impostos, né? Então, lá na Bélgica, uma vez eu estava lá, e aí a gente conversou sobre essa utilização dos impostos. Eles falaram, aqui a gente tem uma espécie de bairros, era em Bruxelas, se eu não me engano, e aqui a gente paga os impostos, e os impostos são investidos nessa pequena região. Então, a gente escolhe o bairro que a gente mora. Assim, então, é uma distribuição mais justa, me pareceu, né? Muito interessante. Aqui no Brasil, infelizmente, não é. E essas leis de incentivo que a gente vai conversar aqui no Capacitar, elas nos autorizam a entender... Está funcionando agora. É que eu gosto muito de falar, que senão eu me perco. Elas nos autorizam a entender para onde vai uma fatiazinha dos nossos impostos. Que tu pode dizer, Mari, é muito pouco, mas é bastante. Faz muita coisa, movimenta muita coisa aqui no nosso país. Tá certo? Então, eu pedi para o Vini, acho que quem já me assistiu já conhece esse slide. O Vini é meu filho, tem 9 anos, ele está aí na tela. E eu falei, Vini, abre o cofrinho... E divide aí esse cofrinho e coloca um pouquinho de moedinha na tua frente. 6 moedinhas ele colocou só. Né? E o resto deixa jogado. Para eu poder explicar que aquele monte de moedinha ali é o que vai para o poder público. E aquelas 6 moedinhas que estão ali na frente do Vinícius é mais ou menos o que a gente poderia escolher. Uma brincadeira, né, gente? É um exemplo. O que a gente pode, alguns contribuintes podem escolher para onde destinar esses impostos. É o poder de escolha. Isso se chama renúncia fiscal. Renúncia fiscal, o que é? O poder público que recebe os impostos, né? Gente, ninguém precisa entender juridiquês, tá? É só entender essa lógica. O poder público, ele recolhe os impostos. E, eventualmente, ele abre mão, ele renuncia, abre mão de receber uma fatia desses impostos, para que o contribuinte possa escolher para onde vai destinar. Então, a gente não está falando de desconto, não é pagar menos. Porque tem contribuinte, teve empresa que já me procurou, teve contribuinte pessoa física, Mário, eu vou pagar menos? Eu vou ganhar desconto? Estou super interessado. Não, você não vai pagar menos. Você vai pegar uma parte do que você já pagava e vai direcionar. Tá? Não é imunidade fiscal, que é quando um imposto não incide, não é isenção fiscal. Tá? Por exemplo, aqui em Florianópolis, tem pessoas que têm algumas situações, um patrimônio tombado, uma casa tombada. Tá? E aí ela fica isenta do IPTU. Ela não precisa pagar o IPTU. E depois ela tem que ficar renovando aquele pedido ano mais ano. Ou uma pessoa... eu não sei se isso é aqui em Santa Catarina, que tem alguma deficiência que pode ser isenta de PVA, de repente, né? Enquanto aquela situação... Então, não é isso, tá, gente? Não é desconto. Eu não vou falar especificamente de captação de recurso, mas tudo que eu falo impacta na captação de recurso. Por exemplo, se você está diante de uma empresa... e ela te pergunta se é desconto, você vai dizer que não.
E isso já é demonstrar conhecimento, e isso já auxilia na captação de recurso, certo? Então, assim, às vezes, a Mari não falou de captação. Tudo que eu estou falando impacta no relacionamento com o investidor, tá? Conhecimento auxilia na captação de recurso. Não precisamos, de repente, ser especialistas, mas a gente conhecer, né, Lu? A gente poder conversar assim de igual para igual, como é que funciona, né? Mesmo que a gente não saiba tudo, esse demonstrar esse conhecimento, isso ajuda os proponentes e quem quer buscar recurso incentivado. Tá certo, gente? Então tá, entendido a renúncia fiscal. Essa renúncia, ela pode ser de impostos municipais, de impostos estaduais ou de imposto federal. Porque a gente paga imposto nas 3 esferas. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? O IPTU eu pago para o município, o ITBI eu pago para o município, o IPVA eu pago para o Estado, certo? O imposto de renda eu pago para o governo. Então, a renúncia fiscal pode ser nas 3 esferas. E existem muitas leis de incentivo fiscal para as áreas sociais, não vou usar dizer quantas, mas muitas, em vários municípios do Brasil, em vários estados, tá? E aí, só para a gente ter uma noção, vamos primeiro falar da renúncia fiscal de impostos municipais, certo? Então, aqui, me perdoem, pessoal do YouTube, que tem gente do Brasil inteiro, eu sei, mas eu vou usar alguns exemplos aqui de Florianópolis, tá? Mas aqui em Floripa, por exemplo, a gente tem uma lei que permite com que parte do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e do IPTU, que é o imposto que a gente paga sobre a nossa casa, sobre o terreno, seja direcionado para a área da cultura e para a área da inovação. Tá? E muitos outros municípios. Em Itajaí, por exemplo, funciona super bem. Enfim, tem um colega aqui que está falando para mim, né, o Fábio, que lá em Chapecó eles querem fazer uma lei municipal. Então, a gente estava conversando sobre isso. É um pouco mais difícil. Tem alguém aqui do Poder Público? Algum secretário, prefeito? Talvez tenha no YouTube, né? E, normalmente, quando tem, eles me fazem a pergunta, mas, Mari, como que eu vou abrir mão dessa arrecadação? Já aconteceu, assim, de ter prefeito lá no Oeste dizer, não tenho como eu abrir mão dessa arrecadação. E aí eu digo, a gente que trabalha na área, né, Paulinha? A Paulinha está aqui e sabe bem disso, né? Ela trabalha nessa área também. Gente que trabalha na área, a gente sabe que isso volta em um número muito expressivo, talvez maior do que a renúncia em arrecadação de impostos. A gente sabe disso. Porque quando a gente fomenta projetos, fomenta a cultura e fomenta as outras áreas, as pessoas se formalizam. A gente já perdeu as contas lá no Incentivo de quantas pessoas a gente já ajudou a se formalizar. Formar MEI, formar empresas, como dizia a Lu, né? Elas se formalizam, elas emitem nota fiscal. Elas começam a aumentar a arrecadação. Então, na prática, eu sei que isso é difícil de entender na teoria, mas na prática a gente sabe que vale a pena. Tá? E aqui em Floripa, se alguém quiser usar como referência aí pelo Brasil afora, tá? Não que seja a melhor referência como lei, tá, gente? Mas eu e a Paulinha, que está aqui presente, a gente desenvolveu uma cartilha, primeira cartilha da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Floripa. E aí vocês podem baixar. Amanhã eu posso trazer algumas, tá? Eu tenho várias. Vocês podem baixar, fazer o download gratuito e entender como é que funciona, ver a logística, né? E, assim, como eu não vou voltar a falar de lei municipal, eu já quero falar tudo aqui agora. Se alguém quiser saber mais sobre a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Floripa, as pessoas que são especialistas nessa área estão aqui. É a Clarissa, que vai falar com a gente. Vocês falam com ela no Coffee Break. A Paula, que está aqui. Tá? Então, as duas são mega especialistas nessa área, muito mais do que eu. E podem estar tirando dúvidas, vocês contratam, consultoria, o que vocês quiserem com ela, tá? Eu não ganho percentual, eu estou falando mais para... Porque às vezes gera interesse, né? E aí a gente quer saber mais, então vocês podem conversar com ela. Tem mais alguém aqui que trabalha com a lei municipal? Opa, como é que é o teu nome? O Jonathan Pacheco trabalha com a lei municipal também. Então, show de bola. Tá? Então, a gente tem aqui, olha só, quem é de Florianópolis, ou quem já visitou, a gente tem um mural muito grande, muito lindo aqui do Cruz de Souza, né? Ele foi feito com dinheiro de impostos. Bacana, né? A Maratona Cultural também, que é super conhecida, Orquestra de Bateria, e vários outros eventos que acontecem em Florianópolis, domingo é dia de teatro, e inúmeros que acontecem com dinheiro de imposto. Então, é muito legal, né? Sempre que eu olho o mural, eu olho assim, opa, ISS, IPTU, que bacana, né? Podia estar indo para o cofre, está ali o Cruz de Souza, virou um cartão postal. Então, é isso aí. E aqui a gente também tem uma lei municipal de inovação em Florianópolis. Poderia ser lei de esporte, poderia ser de turismo, poderia ser de reciclagem, poderia ser de educação, poderia ser de qualquer área, tá?
mas aqui em Floripa é inovação e é cultura. E aí eu queria perguntar para quem está na plateia, ou de repente quem está no YouTube, né? Tem alguma lei municipal no município de vocês? Compartilha aí essa informação com a gente, para a gente saber. Alguém sabe? Não, é mais difícil, né? Mas tem bastante. Tem no teu? Joinville? Ó, ela está me falando aqui que Joinville tem. Legal. Bacana. E funciona? eu não senti muita firmeza. Porque às vezes tem a lei, mas não necessariamente funciona bem, né? Tá, é morosa. Tudo bem, mas ela está lá, já é um primeiro passo. Legal. Legal. Bacana, obrigado por compartilhar. Então fica essa pulga atrás da orelha aí, ó, quem está nos assistindo, Goiás, Minas Sul, Maranhão, São Paulo, dá uma olhadinha no teu município, se tem também uma lei municipal de incentivo à cultura, de repente é uma oportunidade para você usar. Fechou? Fechou. Entendido? Entendido? Lei municipal? É só assim para passar para a gente ter uma noção, tá? Que não é o nosso foco hoje aqui. A gente também tem leis de incentivo estaduais, onde o Estado que faz a renúncia fiscal, ele que abre mão do imposto, né, do ICMS, por exemplo, que é um imposto que a gente paga sobre a circulação de mercadorias, né? Então, a garrafinha de água, o copinho, quando circula as mercadorias entre os estados, a gente paga a ICMS, certo? E também sobre transporte. Então, parte do ICMS pode ser revertido para áreas sociais. Aqui em Santa Catarina, atualmente, a gente tem uma legislação, que é o PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura, tá? Onde as empresas podem destinar parte do seu ICMS para projetos culturais. Houve uma época, muitos anos atrás, que o ICMS era destinado para cultura, turismo e esporte, na época do CEITEC, né? E tem muitos municípios, tem muitos estados no Brasil que funciona super bem, que flui muito, né? Em São Paulo, esse movimento é muito forte, Rio de Janeiro, enfim. Tá? Alguns lugares funcionam mais, outros são mais morosos. Aqui em Santa Catarina hoje está aberto, tem as suas morosidades, tem os seus desafios, é fato, né? Quem é de Santa Catarina sabe disso, mas existe essa possibilidade, é um grande passo. Tá? E tem um estudo, uma intenção de haver também uma lei de incentivo ao esporte em Santa Catarina que utilize o ICMS. A legislação, na verdade, já existe, ela precisa ser regulamentada e colocada na prática. Tá certo? Se alguém quiser saber mais sobre o PIC em Santa Catarina, aqui presencialmente, pode conversar também com a Clarissa, que também é especialista, a Paula também, e o Fábio, que é lá de Chapecó, que também trabalha quase que exclusivamente com PIC. Mais alguém? Mais alguém que quer se manifestar? Que, assim, ó, o objetivo do curso também é a gente fazer network, né? Então, é isso aí, vamos conversar. Tem alguém que trabalha com PIC, que presta consultoria? Levanta a mão, fala, sem vergonha. É, tudo bem. E aí, quem está nos assistindo no YouTube, nos outros estados, dá uma olhadinha se no teu estado funciona, que é mais uma oportunidade. Tá certo? Gente, daí cada legislação municipal ou estadual vai ter o seu regramento. E daria para dar um curso inteiro sobre cada legislação. Não é o nosso objetivo aqui, é só vocês saberem que existem essas possibilidades. Tá certo? Ó, aqui eu trouxe a foto da Maratona Cultural, né? Essa foto é da Maratona, né? Isso. Tá? Que usou também recurso de ICMS. Então, muito legal. Mas, assim, já falei muito tempo sobre municipal e estadual, porque o nosso objetivo hoje e amanhã é falar sobre renúncia fiscal de impostos federais. Certo? O quê? O nosso leão, né? Que não precisa ser nosso inimigo, a gente não precisa ter tanto medo dele, a gente pode abraçar, fazer carinho e usar parte do imposto de renda direcionado para áreas sociais. Quem é empresa que está nos ouvindo, né, pessoa física, a gente já vai dizer quem pode, é quem pode investir. E as pessoas que vão propor projetos são aquelas que podem fomentar. Mas é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que fazer assim no ouvido para ir difundindo. Tá certo? Então, esse é o nosso objetivo hoje, falar do imposto de renda. E quais são as áreas que a gente vai abordar aqui no Capacitar? São essas que estão aí na tela. Cultura vai ser comigo amanhã, tá? O Rafa também vai falar, a Paola, acredito, né? E esporte, que a gente vai estar trazendo o Wagner, lá de São Paulo, um cara bem bacana, trabalha super nessa área, então aproveitem, tá? Ele vem de São Paulo só para falar sobre esporte. A área da reciclagem, que é uma área nova, a saúde
idosos, infância e adolescência. E aí eu vou pedir licença para vocês para eu fazer uma divisão mental, tá? Para a gente poder entender. Então, primeiro a gente vai falar das 4 primeiras áreas e depois das 2 últimas. Eu estava falando muito alto, porque deu uma baixadinha, né? Tá. Eu gosto, vou me empolgando, assim. Tá certo. Então, vamos falar primeiro dessas 4 áreas aqui. Esporte, que é através da Lei de Incentivo ao Esporte, que vocês vão estar falando amanhã, acho que é de manhã, com Wagner, né? De manhã. 1h30 da tarde, com Wagner, tá? E que autoriza que diversas modalidades esportivas no nosso país, o judô, né? Que possam utilizar recursos de imposto de renda. Apresentar projetos. Quem que vai poder apresentar projetos? Estou dando um resumão, tá? O Wagner vai entrar no detalhe. Entidades sem fins lucrativos, que trabalhem as modalidades esportivas, obviamente, e também o poder público. Então, é muito interessante, porque os municípios, as prefeituras, podem apresentar projetos para a Lei de Incentivo ao Esporte. Tá? E aqui eu trouxe um exemplo do município de Itapoá, né? Já que vocês estão aí nos assistindo, então já se articulem, já conversem entre vocês aí, pessoal de Itapoá, que vocês podem, a municipalidade pode apresentar projeto, construir quadra de esporte, fomentar as modalidades esportivas que o município já faz, é uma infinidade de questões. Alguém aqui já usou a Lei de Incentivo ao Esporte? Várias pessoas, né? Umas 4, 5. E alguém aqui presta consultoria na área de esporte? Só uma pessoa? Tá, então, ó, se alguém quiser conversar, o Paulo... Ó, levanta a mão, Paulo. O Paulo trabalha com a Lei de Incentivo ao Esporte lá em Blumenau, atende várias regiões, né? Se alguém quiser conversar com o Paulo na hora do coffee, já gruda nele. Vocês não falam sobre esporte, porque eu sou uma pessoa muito sedentária, então eu não sirvo para trabalhar com a Lei de Incentivo ao Esporte. É novidade, né? Eu não atualizei meu slide, gente. Desculpa, é super novidade. Obrigado, Clarissa. Obrigada. É super novidade. Foi essa semana, né, que publicou. Gente, eu vi, olhei, não atualizei. Pessoa física também vai poder apresentar, tá? Projeto. Ó, o Murilinho vai poder apresentar projeto, tá? Né, o judoca. Então, pessoa física é uma novidade, porque antes um atleta ele tinha que estar vinculado a um grupo, né, a uma associação esportiva. E agora é uma super novidade. Peço desculpa, gente, eu vou atualizar o slide antes de compartilhar com vocês, tá? Pessoa física vai poder. Fechou? Lei da reciclagem. Então, a área da reciclagem também pode usar recursos de imposto de renda. E aí, eu trouxe essa foto, sou eu ali, tá meio escuro. Trouxe essa foto, porque mês passado eu estive em Brasília, num evento do Instituto Lixo Zero. Maravilhoso. E aí, lá tinha uma praia de lixo. Coisa mais linda, né? Essa praia de lixo, assim. Esse é um tsunami de lixo, tá? Que vai acontecer. É um tsunami que vai acontecer. Porque se a gente não parar de jogar lixo no mar... e jogar plástico no mar, em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe, do que animais. Isso não é uma fake news, não é uma divagação, isso é uma verdade, uma realidade. Então, mesmo que tu não trabalhes com a lei da reciclagem, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, tá? Porque essa conscientização também faz parte do Capacitar. E aí eu trouxe ali, eu estava surfando esse tsunami, né, lá em Brasília, onde a gente pôde assim, se inspirar e entender tamanha importância. A lei da reciclagem é uma lei super nova, tá? Ela está quase totalmente regulamentada. Se Deus quiser, e Deus quer, né? Se Deus quiser, a gente vai poder apresentar projeto esse ano ainda, tá? A gente vai ter aqui hoje à tarde a pessoa master da lei da reciclagem falando com a gente, que é a Liege, que é a pessoa que foi responsável pela regulamentação dessa lei, então a pessoa que mais sabe da lei da reciclagem no Brasil, vai estar aqui hoje à tarde, 1h30. É imperdível, tá? Para quem quer entender um pouquinho mais, né? E aí, esse aqui, lembrando que vai ter regulamentação, mas conforme o que a gente já está vendo, são essas pessoas que vão poder apresentar projetos. Associação de catadores, eu coloquei, seria qualquer associação que trabalha com reciclagem. Mas eu quis colocar a associação de catadores, porque um grande foco da lei da reciclagem é
o público dos catadores, tá? Mas o poder público também me parece que vai poder apresentar projetos. Eu digo me parece, gente, porque a norma não está publicada. Então, eu não posso garantir nada, né? E empresas privadas também. Então, a minha empresa, a Incentive, a empresa da Clarice, a empresa da Paula, várias empresas que estão aqui trabalhando na área da reciclagem também vão poder apresentar projetos. Legal? Eu achei legal essa foto porque ela é uma intervenção cultural, foi um artista que fez. Então, eu vejo assim que esse tsunami poderia ter sido viabilizado através da Lei de Incentivo à Cultura e também através da Lei da Reciclagem, né? Então, são 2 mecanismos diferentes que poderiam ter financiado essa intervenção, que teve um custo, né, relevante, que estava lá em Brasília. Fechou? Alguém que trabalha na área da reciclagem? Opa, qual é a área? Ó, gente, quem está no YouTube, ele falou que trabalha com gestão de resíduos e material reciclável. Como é o teu nome? Jonathan, que legal. Seja bem-vindo. Mais alguém trabalha? Eu queria trazer uma situação para vocês. Eu vou estar falando também de reciclagem de tarde, né? Mas que é muito interessante, que às vezes a reciclagem ela não é o objetivo principal da associação. Mas ela é um objetivo. E aí a gente tem um case muito legal em Chapecó, oeste de Santa Catarina, tá? Pessoal dos outros estados. Em Chapecó, que é uma associação que chama Verde Vida. Eu adoro eles, amo eles, maravilhosos. E o objetivo deles é cultural. O objetivo principal. Eles fazem oficinas e tudo mais para atendimento de crianças. Só que eles têm um centro de triagem de reciclagem. E é o recurso que eles ganham com o centro de triagem que fomenta financeiramente toda a cadeia da atividade cultural deles e o atendimento dessas crianças num bairro que até um tempo atrás, eu não sei se hoje ainda era o bairro mais vulnerável do município de Chapecó. Então, olha que interessante. Então, eu queria fazer essa provocação porque, às vezes, sabe, Ney, lá no bairro da Juventude atende 1.500 crianças por dia. Teu objetivo não é reciclagem. Mas, às vezes, tu faz alguma ação de reciclagem que te fomenta financeiramente e te ajuda no teu caixinha. E essa atividade pode ser financiada através da lei da reciclagem. Então, um dos objetivos do Capacitar também é a gente abrir a mente, assim, entender as oportunidades, né? Fechou? Ó, outro exemplo, né? A Paulinha, ela mandou para mim que na Maratona Cultural, que ela fez aqui antes, Floripa, todo mundo conhece, né? E a Paulinha é idealizadora, a chefe, a presidente da Maratona Cultural. E aí ela mandou para mim, Mari, esse ano a gente fez bancos que estão nas praças com os banners dos eventos. Aí eu já fiquei pensando, cara, será que financiar esses bancos não poderia ser também um projeto da Lei da Reciclagem? Se for um projeto pequeno, não vale a pena, mas se for algo financeiramente volumoso, a Maratona Cultural tem um braço de reciclagem, assim, né? De todo aquele resíduo, assim, que é formado com um evento tão grande em Floripa. Então, esse é o objetivo, né? A gente pensar assim fora. Vai lá, Diana. Eu preciso que alguém dê um microfone ali para Diana, gente. Tem um microfone para dar para Diana? Tá. É por causa do YouTube, Diana, que daí o pessoal do YouTube tem que te ouvir. Vai lá. A Diana está ali, ó. Diana, se tu puder ficar de pé, te agradeço, que daí o pessoal no YouTube te vê. Ok, era só uma pergunta rapidinha, não era para ser tanto assim. Quando você fala empresa privada, você está falando de OSCs também ou não? Sim. Tá. Sim, organização da sociedade civil também. Aí eu botei ali associações de catadores, mas... Não, legal. Não, porque a gente tem um programa que incentiva a reutilização de resíduos da indústria têxtil, mas enquanto Instituto Malve, não enquanto empresa. Assim, ó, Diana, hoje eu vejo que o Instituto Malve vai poder, tá? Mas quem vai bater o martelo mesmo vai ser o Ministério do Meio Ambiente. A gente, assim, ó, a gente teve a oportunidade, a graça, né, de poder participar da construção dessa norma. Eu e a Tayana, que está lá atrás, levanta a mão, Thay. Então, a Tayana entende tudo da lei da reciclagem, tá? No coffee break, quem tiver pergunta faz para ela. E aí, quando a gente sentou para conversar com a Liege, a gente trouxe essa questão. Liege, entidades criadas pelo próprio patrocinador vão poder? Na Rouanet pode. E eu acho isso muito legal, tá? E me parece que a intenção do Ministério é de poder, mas a gente precisa da publicação. Vai poder. Já está na norma. Opa, só que está no jurídico, né? Então, assim, ainda precisa de um filtro. Mas, inclusive, a gente sugeriu isso, assim, que pudesse, né? Até porque
muitas empresas, especialmente da indústria, têm um braço social. um braço social na área da reciclagem, né? E o objetivo, no final das contas, é fazer com que esse material seja reciclado. Exatamente. Então, se esse é o objetivo, é muito bom que a gente possa ampliar, né? Tá? É um assunto controverso, nem todos concordam, mas é isso aí. Tá, Jé, muito obrigada. 99% vai poder, certeza, legal. Fechou, já me estendi demais na reciclagem. Gente, também a cultura pode receber imposto de renda, tá? Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, é mais conhecida. Eu vou estar falando com vocês amanhã de manhã sobre a Lei Rouanet, bem importante. Esse é um projeto nosso aqui no bairro da Agronômico, Noba. Tem um menino aqui, né? Eu esqueci de descrever as imagens. Temos um menino aqui, de boné preto, e ele está com algumas baquetas na mão se apresentando, tá? Quem que pode propor projetos na cultura? É quase que a mais democrática, acho que junto com a reciclagem, tá? A reciclagem não pode pessoa física, é a mais democrática. Pessoa física vai poder propor. Organizações da sociedade civil, aqui eu trago um exemplo de uma PAI, por exemplo, tá? PAI é assistencial, mas ela também faz cultura. Eu vejo muito pouco as APAIs usando Lei Rouanet, sabe? É uma provocação, assim. Eu acho que a APAI tem um braço cultural muito forte. Poderia utilizar muito da Lei Rouanet. O poder público também pode. Lembra que eu falei no esporte que era administração direta, prefeitura? Aqui na cultura é administração indireta. Mari, o que é isso? São as fundações de cultura. Então, dá uma olhadinha no teu município se tem Fundação Municipal de Cultura. Se tiver, a Fundação Municipal de Cultura pode apresentar projeto. Se for Secretaria de Cultura, não pode, tá? Então, quem é da municipalidade, se liga nessa situação. E as empresas com fins lucrativos também pode. Então, a minha empresa, Incentive, pode apresentar projeto na Lei Rouanet, a gente tem. E outras empresas que estão aqui, né, também pode apresentar projeto, né, Carol? Se tu tens uma empresa, tu também pode apresentar projeto. Tá certo? Fechou? Outra área que a Clarissa vai trazer agora para a gente, a área da oncologia, o PRONON, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, tá? Onde as entidades sem fins lucrativos vão poder apresentar projetos, desde que cumpram alguns requisitos. Aí, o slide está aqui, né? Eu vou ficar mais para cá. O PRONAS também, que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Então, atende pessoas que tenham algum tipo de deficiência, também pode usar imposto de renda. E quem pode ser proponente no PRONAS também são as organizações da sociedade civil que tenham alguns requisitos. Tá? Como a Clarissa vai falar agora, eu não vou me alongar muito. Eu queria que vocês prestassem atenção e entendessem esse slide. Para mim, ele é um dos mais importantes, esse triângulo. Tá? Que é o que gera muita dúvida. A gente tem na ponta um proponente, que é quem propõe projeto. Ora é pessoa física, ora é organização da sociedade civil, ora é empresa privada, ora é poder público, administração direta ou indireta. Fechou? Essa figura apresenta um projeto com base em toda uma norma, uma legislação, que a gente vai trazer um pouco aqui no Capacitar, e apresenta esse projeto para quem? Para o poder público. É um triângulo, mas poderia ser um círculo, tá? O poder público não necessariamente está acima de ninguém. Todos os papéis são importantes, tá? E aqui nessas áreas que eu falei, o poder público é, na Lei de Incentivo ao Esporte, Ministério do Esporte. No PRONAS e PRONON, Ministério da Saúde. Na Lei da Reciclagem, Ministério do Meio Ambiente. E na Lei Rouanet, Ministério da Cultura. Apresentou o projeto, eles são espécies de juízes, vamos dizer, que vão julgar os nossos projetos, fazer diligência, ver se está certo, aprovar, reprovar, chamar para esclarecimento, fazer corte no orçamento, fazer um monte de coisa, e no final vai aprovar o teu projeto. E quando ele aprovar, o proponente vai ter que bater na porta do investidor. Existem algumas situações onde existem fundos que não precisa, mas não é o nosso foco aqui no Capacitar, tá? Vai bater na porta do investidor, dizer, investidor, eu tenho um projeto aqui e gostaria de te oferecer essa oportunidade, tá? Não é pedir, é oferecer uma oportunidade, certo? Anota isso aí, né? Uma oportunidade de investir em determinada área, tá? E esse é o ciclo, beleza? Aí, quando eu estou falando de idosos, infância e adolescência, esse triângulo vai mudar um pouquinho. Por isso que eu pedi para a gente dividir, tá? Quando eu estou falando de renúncia fiscal, imposto de renda para idosos, estou falando
através dos conselhos e dos fundos dos idosos. Quem cuida disso a nível nacional é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. De tarde, vocês vão estar falando com o Elton e vão entender melhor essa lógica, tá? Essa aqui é a minha vozinha, gente, já está no céu, a vó Orla. Ela gostava muito de fazer exercício. Então, por exemplo, esse projeto da vó Orla fazendo exercício, que era no NET aqui na UFSC, poderia ser financiado através do Fundo do Idoso, mas também poderia ser financiado através da Lei de Incentivo ao Esporte, porque era ginástica para idosos, certo? Mas na época não era financiado com nenhum recurso, né? É só uma devagação. Além disso, quem pode apresentar projeto para o Fundo do Idoso? Vão ser tanto a organização pública ou privada, tá? Então, o próprio poder público vai poder utilizar esses recursos, como as associações relacionadas à causa do idoso também vão poder apresentar. Eu falo associações, gente, mas é organizações da sociedade civil, né? É difícil virar essa chave. Desde que estejam cadastradas no conselho. E o Elton vai trazer isso para vocês, tá? Infância e adolescência, criança e adolescente também pode usar recurso do imposto de renda. Quem cuida disso a nível nacional é o CONANDA, que é o Conselho Nacional da Infância e Adolescência, tá? Esse ali é o meu filhinho, o Vini, aquele que dividiu as moedinhas, né? Ali ele estava bebezinho, bonitinho, né, gente? E aí eu queria dizer para vocês que a gente tem uma cartilha do Capacitar, que é a cartilha do Fundo da Infância e Adolescência, e ela foi validada pelo CONANDA. Então é muito legal. Foram 8 meses de diálogo com o CONANDA que eu fiz, trocas de e-mail, idas a Brasília. Então o que está ali é super seguro, vocês podem olhar, baixar essa cartilha no nosso site, que ela foi validada pela gestão anterior no CONANDA, tá? Então, é bem legal. Essa cartilha cor-de-rosa aqui que a Paola está mostrando para vocês. Beleza? E o Elton vai estar trazendo também, de novo, poder público e associações que trabalham com infância e adolescência também podem. Então, Mari, eu trabalho com oncologia e crianças. Hospital Pequeno Príncipe. Você pode usar recursos do Fundo da Infância e pode usar recursos do Pronom. Tá? Beleza. O triângulo é um pouquinho diferente agora. Porque a gente tem na ponta quem propõe projetos, tá? São os proponentes, as entidades que trabalham com criança e adolescência, pessoal do Instituto Wilson Grow aqui, né? Quem está no YouTube trabalha com infância e adolescência, é proponente. Apresenta para o poder público, mas esse poder público não é um ministério. Lembra do outro triângulo? Que era o Ministério da Cultura, da Saúde, do Esporte e do Meio Ambiente. Agora, a pessoa vai apresentar projeto para os conselhos, que pode ser um conselho municipal no teu município, pode ser um conselho estadual, ou pode ser para o conselho federal. Conheço quase ninguém que apresenta projeto para um edital a nível federal, mas existe, tá? Existe edital a nível federal. Então, mas Mari, para qual que eu posso apresentar? Se eu sou de Florianópolis, eu não vou apresentar para o Conselho Municipal do Rio de Janeiro. Eu vou apresentar para o Conselho da minha cidade ou do meu estado. O Fundo da Infância e do Idoso em Santa Catarina está com um recurso meio exagerado, assim, né? Tem que ser falado, bem grande. Eles abriram um edital agora e a gente espera que seja distribuído bastante recurso. Pode ser que abram outro edital. Então, tem bastante recurso aqui nos fundos estaduais aqui de Santa Catarina, tá? Então, fiquem atentos, que às vezes a gente perde, né? Vocês apresentaram? Apresentaram? Para o município e para o estado. Legal. Tá? Pessoal lá de Jaraguá. Oi? Esse já fechou. O estadual fechou. Faz o quê? Um mês, né? Mais ou menos que fechou. Não saiu o resultado ainda. Gente, incentivo fiscal é assim, ó. Não dá para criar muita expectativa. A gente tem que apresentar. Entendeu? É como se fosse uma carta na manga, entende? Eu estou jogando, eu tenho as minhas cartas na mão. Continuo trabalhando com as minhas cartas que estão na mão. E o incentivo fiscal são as minhas cartas na manga. É aquele plus, entende? Aquilo assim, ó, que se der certo, maravilha, vai dar super certo, você vai adorar. Se não der certo, relaxa. Então, é diminuir a expectativa, mas entender que existem essas oportunidades. E muitas vezes dá muito certo, tá? Beleza. Apresenta o projeto para os conselhos. A logística é diferente, vai abrir um edital. Não vou me alongar, o Elton vai explicar para vocês. Às vezes, você vai bater na porta do investidor, às vezes vai ter o recurso. E o recurso vai para onde? Para os fundos, por isso que está dentro do triângulo, tá? Porque o investidor vai aportar o dinheiro nos fundos.
Beleza? Mesmo que vocês digam, Mari, entendi mais ou menos, depois, na hora que a gente voltar em cada incentivo, a gente vai aprofundar. Mas agora é uma noção um pouco mais geral. Fechou? Então, o que eu queria deixar a mensagem para vocês é que as áreas são transversais, elas se conversam. Às vezes, a gente tem mais de uma oportunidade, mais de uma legislação para a nossa causa, tá? E a gente precisa estar atento a isso. Mas aí tu me pergunta, Mari, mas então agora está nebuloso, neblina, né? Aqui em Florianópolis está dando neblina todo dia. Estou na neblina, porque eu não sei para que área que eu vou, estou perdida. Primeiro, assiste o curso inteiro, né? Para você ter uma ideia de para qual área você vai. E segundo, o caminho que tu deves trilhar é onde tem investimento e também aonde você cumpre os requisitos. Que às vezes, muito bonito, eu quero trabalhar com a Lei Rouanet, mas eu não cumpro os requisitos da lei, então não vai trabalhar. Eu quero trabalhar com esporte e não cumpro os requisitos da lei. Quais são os requisitos? Nós vamos falar durante o curso. Então, a gente tem que estar observando as oportunidades, sabe? Eu vejo muita gente assim, ó, focada em fundos municipais. Eu apresento para o fundo municipal um projeto de cultura, mas o fundo não anda. Sabe? O negócio não anda. 6 meses o negócio não aprova. Tá, então para de trabalhar com o fundo municipal e vai trabalhar com a Lei Rouanet. Entende? Isso pode parecer óbvio, mas não é. Quando a gente está fazendo curso e começa a conversar com as pessoas, a gente vê que não é. Às vezes a gente fica batendo né? Dando murro, agora me fugiu a frase, né? Batendo assim numa situação que não dá certo. Então a gente tem que ampliar a mente. Fechou? Tá tudo certo aqui? Vocês estão entendendo? Se der sono, tá? Que pode dar. Quem está no YouTube, levanta, vai na cozinha, pega um café. E vocês que estão aqui, tem uma garrafinha ali. Não tem constrangimento, tá? Pode levantar, pegar a garrafa, sem problema nenhum. Não tem problemas com isso. Preciso saber se está tudo bem até aqui, porque eu vou passar para a segunda parte e logo já acabo. Está tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Tá. Olha só, quem está no chat do YouTube, a gente fixou uma mensagem com o número de WhatsApp, tá? Que é o número, fala aí, 38... É fixo, mas é um WhatsApp, tá, gente? DDD 48 3879 2029. 3879 2029. Manda pergunta pro WhatsApp que a Paola tá aqui e ela faz a pergunta de vocês, tá? Porque no chat a gente não vai responder pergunta hoje, que é muita bagunça o chat, gente. É uma loucura, a gente já tentou fazer isso, não dá. Né? Todo mundo fala tudo, coisas sem sentido, com sentido. Aí não... Tá? Então manda no WhatsApp. E vocês, tem alguma pergunta? Tá dando para entender? Tá? Fechou. Então vou para a segunda parte. Porque assim, quando ninguém pergunta, eu fico preocupada. Porque ou está entendendo tudo, ou não está entendendo nada, né? Vamos lá. Tá, falamos de quem pode propor projeto e das áreas que podem receber recurso de imposto de renda. Agora, a gente vai falar de quem pode destinar o imposto de renda. Né? Porque a gente também precisa saber. Empresas, pessoas que estão aí nos ouvindo, querem saber se podem destinar. Então, quem é o nosso cofrinho? O nosso porquinho? Né? São pessoas jurídicas e pessoas físicas. Primeiro, vou falar de pessoa jurídica. Pessoa jurídica tem que ser tributada pelo lucro real. Aí tu vai me dizer, Mari, o que é isso? O que é lucro real? Que história é essa? Não precisa entender de contabilidade, de direito tributário. Esquece, você só precisa saber que é lucro real. Lucro real é um tipo de tributação, tá? É um regime de tributação. Imagino que a maioria que está aqui tem um microempreendedor individual, paga simples, nacional, né? Ou lucro presumido, não pode. Hoje não pode. Tem projeto de lei, né, Clarissa? Mas hoje não pode ainda, né? Não pode. Só lucro real. Então, é um tipo de tributação. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre lucro real, nas minhas cartilhas, eu trago uma parte que eu falo da legislação do lucro real, quais são as empresas, os tipos de empresa que são obrigados ao lucro real. Além disso, são as empresas que têm um faturamento de mais de 78 milhões por ano, ou seja, são grandes empresas, tá? Não estamos falando, assim, de repente, de uma padaria da esquina, né, da livraria, da papelaria da esquina, tá? Pode ser que seja lucro real, que eu estou me enganando, grandes livrarias, tudo mais, mas a maioria não. A gente está falando de grandes empresas. Durante o curso, a gente vai mostrar alguns lugares onde vocês podem buscar essas informações, principalmente amanhã comigo na Cultura.
tá? E essa informação vai valer para todas as áreas. Então, empresas tributadas pelo lucro real podem destinar até 10% do seu imposto de renda devido para essas áreas que eu acabei de falar, certo? E aí eu vou mostrar para vocês. Então, funciona mais ou menos assim. Tem um bolo bem gostoso do nosso Welcome Coffee. E aí a gente divide o bolo. 90% vai para a Receita Federal e 10% pode ser direcionado para essas áreas que eu falei. Pouquíssimas empresas investem o total do 10%. A Engie tem como meta, né, Edu? Bruna, investir esses 10%. Então, é uma loucura, né? É uma loucura. Até para investir os 10% é uma loucura, né? E aí, eu acredito que vocês conseguem investir praticamente o 10%, né, Edu? Se não investe 9,99999. Tá? E essa provocação que a gente faz para quem está aí no YouTube, as empresas parceiras aí que a gente agradece a presença de vocês, da gente estar trabalhando dentro das empresas lucro real, dentro das áreas para atingir esse 10%. E aí eu queria fazer uma menção bem legal, que a Fiesc, que está lá no fundão, a Ana e a Tiane, tá? A Federação das Indústrias de Santa Catarina faz um trabalho sensacional, que eu tenho acompanhado de perto, de sensibilização da indústria. Então, elas vão, é um trabalho de formiguinha, tá? Parece que é pequeno, mas não é. Eu estou vendo muito forte isso, né, meninas? Onde elas vão na indústria e ficam conversando com a indústria. Eu estou participando também de algumas conversas, sensibilizando a indústria, trazendo as informações, tirando dúvida. Eu, pessoal do resto do Brasil, eu não conheço um trabalho como a Fiesc desenvolve aqui, tá? Então, se alguém conhecer alguém da Federação da Indústria de algum outro estado, estiver nos assistindo, quiser conversar com a Ana e com a Tiane, fazer esse network, né? O pessoal de Alagoas já namorou vocês para fazer um trabalho parecido. Quando a gente esteve lá, é um trabalho muito legal, tá? Beleza? Ok. O slide é assim, 10% é assim. Tá? Eu sei que esse slide é meio complicadinho de entender, mas vamos lá. 4% pode ser direcionado. Eu estou dividindo 10, tá, gente? Aquela fatia do bolo, né? Deu para entender? O 10% do imposto de renda devido da empresa tributada pelo lucro real. Funciona assim. 4% para a cultura. A cultura ganha mais, por isso que ela também às vezes é meio mal amada, sabe? Isso influencia também, pouca gente sabe. A lei de incentivo ao esporte está levando 2%. Mas a lei da reciclagem é uma concorrente. Porque quando tivermos projetos da lei da reciclagem, esse 1% vai competir com a cultura. É a única competição que tem aqui. A cultura tem uma competição da lei do audiovisual com a lei Rouanet, tá? Mas os dois é o segmento da cultura. Então, como é que vai funcionar, Mari? A lei, foca primeiro ali, tá? No esporte e na reciclagem. Como é que vai funcionar, Mari? A empresa vai poder destinar 1 para reciclagem e 1 para o esporte. Ou 2 para o esporte. E esquece a reciclagem, porque é a empresa que escolhe. Ou ela vai poder direcionar 1,5 para o esporte e 0,5 para a reciclagem. Ou ela vai poder direcionar 0,3 para a reciclagem e 0,5 para o esporte. O importante é que a reciclagem não pode passar de 1, tá? E se ela optar por esse 1 na reciclagem, ela só tem mais 1 para o esporte. Certo? Deu para entender essa matemática? Tem alguém da contabilidade aqui? Aqui no presencial? No chat, se tiver, dá um oi. É difícil o pessoal da contabilidade vir no curso, né? É difícil. Aí tu me fala, Mari, eu preciso sensibilizar o meu contador. Volta para casa e conversa com ele. Já vou falar sobre isso. Tá. A oncologia, o Pronom, pode receber mais 1%. Pessoa com deficiência Pronaz, mais 1. Idosos, mais 1. Infância, mais 1. Então, olha só a captação de recurso e o conhecimento, tá? Copiem esse slide aqui e levem quando vocês forem conversar com o investidor. Que daí pode ser que ele diga assim, ó, olha, eu não tenho mais esse 1%, não tenho mais dinheiro para o idoso porque eu já investi na infância. Aí você, que agora está munido de conhecimento, vai poder dizer, olha, com licença, com todo carinho, tá, gente? Com licença, mas é que é 1% para o idoso e 1% para a infância. Olha que bacana, você precisa que eu traga a base legal para você? Entendeu? Com muito carinho. Porque ninguém é obrigado a saber tudo isso, né? E tem muita empresa que não conhece o 10%.
A gente se surpreende, né? Lá na Fiesc, às vezes a gente está conversando, não é por maldade, é desconhecimento. Então, saber sobre esse 10% já é um passo na captação de recurso. A gente tem contador no YouTube. Então, olha, contadores, 10%. Fechou? Tá. Vamos lá. Quando que essa pessoa jurídica pode doar? Porque tem que saber quando que ela pode doar, né? Ela vai poder doar dentro do ano da incidência do imposto, tá? Então, a Diana do Instituto Malve, né? Suponhamos que a Malve possa doar, tá? Eu não sei a realidade da Malve. Suponhamos que a Malve é uma investidora. Nesse caso, a Diana vai ter que... Ela pode ter o recolhimento mensal ou trimestral, tá? Anual ou trimestral do imposto de renda. Mas ela vai poder doar dentro do ano da incidência do imposto. Então, normalmente, no final do ano, tem um barulho maior, né, de captação de recursos, porque tem muito fechamento de números para quem faz essa declaração anual, né? Então, é um momento mais nervoso. Quem quer trabalhar com captação de recursos não tira férias durante o Natal e o Ano Novo, né? Ou fica com o celular atento, porque pode ter oportunidades ali em dezembro, bastante. Mas a verdade é que, assim, ó, festou no Réveillon, acordou de manhã cedo de ressaca, não pode mais usar o imposto de renda. Entendeu? Não pode mais usar o imposto de renda do ano anterior, a empresa. Tá? Então, a festa de Réveillon é um divisor de águas. Isso é importante saber. Esse ano, uma empresa me procurou. 10 de janeiro, ela falou, eu quero doar o imposto de renda do ano passado. E quase que doou, entendeu? Aí, não pode. Eu tipo, tem certeza? Não pode mesmo. Tá? Então, virou o exercício fiscal, não pode mais doar. Pessoa jurídica é assim e ponto final. Não tem exceção. Deu para entender? Beleza. Esse pagamento do investimento, do imposto de renda, né, vai ser, às vezes, direto na conta do projeto. Lei Rouanet, Esporte, Pronas, Pronon e Lei da Reciclagem, direto na conta do projeto. Olha que maravilha. Você falou com a empresa, tem um projeto aprovado, você vai dar os dados bancários e algumas outras informações, obviamente, e a empresa vai depositar direto na conta do projeto. É muito, muito fácil, muito simples. Quando a gente está falando de fundo da infância e fundo do idoso, aí é nos fundos, por isso que eu coloquei os fundos dentro do triângulo, tá, gente? Tudo é tentando fazer com que vocês entendam, assim, que entre, né? É direto nos fundos esse investimento e depois que vai para o projeto. Certo? Fechou? Beleza. Eu vou trazer alguns números para vocês, já está dando meu tempo. Que horas tem? 10 e o quê? Ah, tá, mas a Clarissa está tranquila. Mais um pouquinho, tá, Clarissa? Vamos lá. Números de contribuinte. É dúvida? Então vai, faz a dúvida. Nós temos, então, uma dúvida da Fabrícia de Barba Caprini, que fala lá de Machadinho, Rio Grande do Sul. Qual seria o caminho ou orientações para projetos na área cultura, turismo, religião, quando se fala de restauração de patrimônio histórico, cultural e religioso? Fabrícia, assiste amanhã de manhã, tá? Que eu vou falar de Lei Rouanet, mas patrimônio pode ser restaurado através da Lei Rouanet. Tá? A gente já teve projeto lá em Minas Gerais, aqui em Florianópolis também. Leva o microfone para ele, Marquinhos. Tá? Mas assiste amanhã. Agora, religião, posso falar amanhã. Refaz a pergunta, Fabrícia, amanhã, que eu vou falar de religião. Tá? É mais complicadinho, mas vamos falar. Mas música religiosa é religião, é música, tá? Mas volta essa pergunta amanhã, Fabrícia. Vai, pode perguntar. A minha pergunta é se é o mesmo projeto pode ser proponente em outras áreas, mas o mesmo projeto, não o mesmo proponente, mas o projeto que foi feito, ele pode pegar recurso da lei da reciclagem, a lei de incentivo à cultura, a lei de incentivo ao esporte, se ele tiver esse viés, né? Não suporto essa pergunta. Não é tão simples, né? Assim, ó, o mesmo projeto pode pegar em várias esferas. Tá? Um exemplo real está aqui a Paulinha, que usa recurso da lei municipal, estadual e federal da cultura. Eu nunca vi
uma situação onde tu usasse um projeto que tu fizesse cultura e esporte as mesmas leis. O que eu faria? Vamos supor, tu atende criança, tá? Vamos dar um exemplo real. Tu atende criança. Aí tu tem aula de judô e tu tem aula de violino, sabe? Para ti, é o mesmo projeto. Certo? Tu atende as crianças, para ti aquilo está no mesmo pacote. Para mim não faz nenhum sentido tu apresentar para o Ministério como mesmo projeto. Tu pega o judô e apresenta o judô para o Ministério do Esporte e tu pega o violino, né? O violino e apresenta para o Ministério da Cultura. Tá? Lá no Ministério da Cultura, o teu projeto é de violino. Lá no Ministério do Esporte, o teu projeto é de judô. Eu para mim, gente, mas assim, ó, se alguém tem uma situação diferente, me fala, o Bairro da Juventude faz muito isso, né? Tu pega toda a tua área cultural, joga pra cultura. Toda a tua área de esporte, joga pro esporte. Eu nunca vi, eu acho que não faz sentido tu querer mostrar pro esporte o que tu faz de cultura, não, né, Clarissa? Né? Não. Tu já fez? Meu Deus, então, ó. Então, porque assim, ó, a gente trabalha dentro das realidades que aparecem pra gente, mas sempre tem uma realidade diferente. Então, eu tô achando maravilhoso. Tu quer contar agora essa tua realidade? Pega o microfone. Tá, ela conta no Pronas Pro não. Porque, assim, ó, no incentivo fiscal, gente, é que nem assim, ler a Bíblia, sabe? Cada dia uma revelação. Tu lê não tem isso, assim, quem lê a Bíblia, né? Tu lê a Bíblia e, de repente, tu abre uma palavra, ela faz todo sentido para ti no momento da tua vida, no outro ela faz outro. Então, o incentivo fiscal é um pouco isso. Para mim, ainda não fez sentido fazer isso. Mas eu também nunca encontrei impedimento legal, porque eu sou advogada. Então, para mim, assim, ó, o que não diz que está proibido, está permitido, né? Eu nunca encontrei impedimento legal. Ai, perfeito. Clarissa tá, Mari. tá contratada para estar em todos os cursos aqui. Mari, eu acho que só o cuidado que você tem que tomar é uma sobreposição. Se eu peço uma coisa, uma oficina de violino para o FIA e uma oficina de violino para a cultura e aprova nos dois, na hora de prestar contas isso é complicado. Então eu acho que o perigo está na sobreposição e não necessariamente onde tu vai apresentar. Tu tem que deixar muito claro que aquela nota fiscal que pagou determinada ação, por exemplo, a conta de luz, é a mesma conta de luz para o esporte, para a cultura, que tu tá pagando tudo aqui, entendeu? Tá, a Clarissa vai trazer. Mais uma pergunta? Filtra, porque eu já extrapolei meu tempo. Vai. Sobre o pagamento das empresas, do investidor, ele pode fazer doação mês a mês e no final do exercício ele declarar essa doação para bater no imposto devido? Repete a tua pergunta e Edu presta atenção, pode ser? Edu, deixa eu levantar aqui. Eu estou bem assim esperta hoje, né? O investidor, a empresa, doa mês a mês para a nossa entidade. No final do exercício fiscal, ela pode declarar essas doações mês a mês, desde janeiro, lá no final declarar e abater no imposto devido? Deixa eu me levantar aqui para. Na verdade, existem dois tipos de. A tributação é a mesma, lógico, mas dois tipos de recolhimento. Tem empresas que recolhem trimestral, então todo trimestre ela tem que fechar, ela tem que usar o incentivo que ela tem, senão ela perde aquele. Perde não, né? Ela vai pagar imposto. Ela perde a oportunidade de usar aquele recurso como para apoiar projetos sociais, ou tem empresas que o recolhimento é anual. Então ela no ano, ela vai fazendo 5 mil, 10 mil, 15 mil, 100 mil, quanto for. E aí ela vai abatendo isso do imposto de renda dela. Como o recolhimento é mensal, na prática ela recolhe mensal. Né? Daí eu tô falando de questão tributária mesmo, pessoal. Mas do ponto de vista de regime tributário da Receita, pode ser o trimestral, que aí se ela não usar, ela perde no trimestre. Né? Então tem empresas aqui de Santa Catarina que eu sei que tem recolhimento trimestral. É uma questão daí se é vantajoso para a empresa ou não, pessoal. Eu não sei explicar por que um é mais vantajoso que o outro. E aí tem a questão anual. Então ela vai recolhendo mês a mês. E no final do ano ela faz esse encontro de contas, como a gente faz na declaração de imposto de renda, pessoal. Né? As empresas fazem em julho esse encontro de contas com a Receita. Por que é tão comum as empresas aportarem mais em dezembro, novembro, dezembro? Porque ela tem mais certeza de quanto que ela tem para aportar. Né? Então é raro a empresa fazer mês a mês, ou menos comum, porque ela não tem certeza do valor que ela vai ter até o final do ano. Então normalmente ela deixa esse saldo se acumulando, entre aspas, para lá no final do ano ela sabe, eu posso gastar 500 mil, posso gastar 1 milhão, e aí ela faz esses aportes lá em novembro e dezembro. Normalmente é assim que funciona. Tem empresas que colaboram com a gente
Tem empresas que colaboram com a gente pela causa, pelo prazer, não pelo imposto devido apenas. Mas ela quer aproveitar no final do ano, já que tem o imposto devido, vamos descontar do tanto que eu ajudei essa empresa. Deixa eu retirar um pouquinho aí. Não, daí é diferente. Porque assim, se ela fizer esse recolhimento, eu achei que ela te apoiava um projeto incentivado, por exemplo, do FIA, ela ia aportando lá no fundo, sei lá, 20 mil por mês. E aí depois ela ia fazendo esse abatimento do imposto de renda. Se ela faz desse jeito, aí tem uma possibilidade de, se a empresa é pelo lucro real, se eu não me engano, ela pode, acho que esse é o requisito. Até se o Ney, se tu souber, se não for isso, me corrige. Tem um limite de 2% do faturamento dela, que ela pode lançar esse valor como uma despesa. Então, esse valor, então, supondo que ela te doou 100 mil reais no total. Na prática, para ela, esse valor vai ser em torno de 66 mil. Tá? O custo para ela, efetivo, é de 66 mil. Os outros 34 mil, quase muito perto disso, ela consegue jogar como se fosse um custo dela e aí ela não vai pagar imposto em cima disso. Entendeu? Mas os outros 66 ela vai tirar do bolso. Aí não tem mágica. Tá? É diferente ali que é 100% do imposto. Assim, não, eu te aportei no FIA, eu deixei de pagar aquele imposto, quer dizer, paguei de outra forma, né? Paguei para ti, paguei para o teu projeto. Tá? Essa pergunta é muito importante, porque assim, muita gente recebe doação direta de empresas. Tá? Doação direta, eu estou colaborando contigo com 5 mil, com 1.000, com 10 mil, e de repente esse dinheiro está indo para a tua conta. Para a conta da tua entidade, para a tua causa, tá? Não está vinculada a nenhum ministério. Isso não é uma doação de incentivo fiscal, tá? Isso é muito importante, gente. Uma vez eu fiz um curso e daí a pessoa veio falar comigo, tô apavorada, porque a empresa me doava todo mês e eu dizia que ela podia bater do imposto. Eu digo, pelo amor de Deus, é isso que causa malha fina e problemas tributários. Não é doar por incentivo fiscal. É fazer desse jeito. E assim, eu sei que é sem maldade, tá, gente? Mas agora nós vamos virar essa chave. Se a empresa faz uma doação direta para você, de computador, de material, de dinheiro, mas você pode abater. Não fala isso. Você tem que ter um projeto, pelo amor de Deus, você tem que ter um projeto previamente aprovado. Lembra do triângulo, na hora, o triângulo da Mari. Eu tenho que passar pelo triângulo ou pelo círculo, eu tenho que ter uma carta, um documento, que no caso é uma publicação no Diário Oficial, dizendo esse projeto é incentivado para que a empresa possa bater. Tá? E aí existe essa possibilidade que o Ney pode conversar mais contigo, conhece o Ney, que ele é maravilhoso. Tá? Já vou correr agora. Eu queria dizer, pessoal do YouTube, que eu tô adorando a participação de vocês. A gente tá com 130 pessoas no YouTube e eles estão mandando muita pergunta no WhatsApp. Tá surpreendendo. E eu vou, no intervalo, responder pergunta por áudio. Vocês só não podem mandar pergunta por áudio, tá? Tem que mandar escrita. Mas eu vou mandar um áudio para todo mundo. Ninguém do WhatsApp vai ficar sem resposta, tá, gente? Na hora eu nem vou almoçar para ficar respondendo as perguntas. Tá? Então, não se preocupem. Perdão, porque eu não vou responder agora para não perder o horário. Eu quero trazer uns números para animar vocês, pode ser? Números de contribuintes lucro real. Olha só que legal. No Brasil, a Vale foi a maior investidora. Aqui eu estou falando de Lei Rouanet. Então, esse número é de até 4%. Tá? Então, pega esses 188 milhões, divide por 4. Vai, quem é bom em matemática, faz isso para mim bem rapidinho. Divide por 4. Esse dividido por 4 é o que a Vale tem para o FIA, para o Fundo Idoso, para o Pronas, para o Pronon, para a reciclagem e mais um para o esporte. Que aqui eu estou contando que o esporte vai levar 1, tá? Estou sendo bem assim, estou direcionando para a reciclagem. Então, olha que legal esses números. Esses slides vocês vão receber, tá? Depois que avaliarem a gente. Só se avaliar. Quem não avaliar não recebe, tá no final da avaliação. Então, olha só. Santa Catarina, 2023. Aqui é 2023 também, né? Brasil. Santa Catarina, 2023. A primeira investidora foi a VEG. Olha que maravilha. A segunda, Enercan. Terceira, Foz de Chapecó. A quarta, Diamante. Quinto, Coque. Sexto, Portunave. Sétimo, Companhia Energética Estreito, que é do Grupo Endi, tá? E o Porto de Itapoá, olha que legal, gente, Porto de Itapoá. Você estava em 8º lugar em 2023, uma lista de mais de 100 investidores. Isso é muito maravilhoso, né? Muito lindo, gente.
Tá? Desculpem os outros estados, eu não podia trazer de muitos, então eu trouxe só Santa Catarina. Tá? Mas Santa Catarina é um estado que está muito bem. Por mais que a gente tenha dificuldade, gente, a gente é o 6º maior estado do Brasil que investiu em Lei Rouanet em 2023, tá? Com mais ou menos 410 projetos. Esses números têm margem de erro. Leva o microfone para ela ali. 69 milhões. As empresas de Santa Catarina injetaram 69 milhões na cultura. Esses 69 milhões podem ter ficado em Santa Catarina ou ido para outros locais do Brasil. Tá? E aí eu trouxe aqui o panorama de 2024, que não está fechado, que ainda temos alguns meses, mas hoje, em 2024, a VEG, ó, Sabrina, está lá na frente. Depois vem a Endi, onde nós estamos aqui, nessa casa. Porto de Itapoá em 3º lugar. Maravilha. Porto Nave, Coque, VEG, que é do grupo VEG, né? Então a VEG bota mais 1 milhão ali para cima. Olha o Giasse, que bacana. CPX Distribuidora. Nem sabia. Que legal, né, gente? Que bom. E a lista é enorme, tá? Pode perguntar. Oi. Eu queria saber de onde vêm esses dados. Tem um site que a gente pode ver Amanhã de manhã você tem que estar comigo. Ah, é? Não porque eu não quero te falar, mas é porque não dá tempo, tá estourado. Tá, mas é Salic. Salic, Versalic comparar. Bota no Google. Não, Versalic. Comparar? É, tem 2. Que legal. Vai que amanhã Massa. a Paola vai entrar e ela vai te mostrar. Que eu conheço, comparar não. E a gente vai receber os slides depois? Vai se avaliar. E aquelas cartilhas lindas? Não. Não tem. Aquela ali é só para ver? Vai ter online pra gente Tem baixar? online. Aham. Legal. Legal. Obrigada. Obrigado. Gente, agora é fechar mesmo, tá? Meu Deus. Pessoa física também pode investir, desde que faça o modelo completo. Quem aqui sabe, não precisa dizer se é completo ou simplificado, quem aqui sabe se o seu modelo de declaração é completo ou simplificado? Tá, então assim, ó, metade não sabe. Então, vocês vão chegar hoje à noite ou na hora do intervalo, vocês vão mandar um WhatsApp para a contabilidade e vão dizer, ei, eu sou modelo completo ou simplificado? Porque se você for modelo completo, você é um investidor. Seja bem-vindo, tá? Ao time de investidores e investidoras. Simplificado, esquece. Ah, mas eu nem apresento declaração, sou isenta de apresentar. Esquece. Tem que ser modelo completo. Não é mais rico que é completo, tá? E mais pobre que é simplificado. Não necessariamente isso. Certo? A pessoa física pode destinar até 9%. É um pouquinho diferente. 6% é para todas aquelas áreas ali, mais um para o esporte, mais um para oncologia e mais um para a pessoa com deficiência. Tá? Para o Pronon e para o Pronas. Daí é pizza, né? Que já está chegando perto do almoço. Então, essa é a fatia da pizza. Beleza? Quando que essa pessoa física pode doar? Aqui vai mudar um pouquinho. Lembra que eu falei da pessoa jurídica? Passou o Réveillon, já era? A pessoa física tem uma segunda chance na vida dela. Tem 2 chances. A primeira chance é no ano que incide o imposto. Ó, todo mundo apresentou a declaração de imposto de renda 2024, né? Alguém em 2023, lá em novembro, lá em dezembro, já sabia tudo certinho. Já estava tudo na pasta separado, os documentos, o recibo da escola, já sabia quanto ia pagar. Existe essa pessoa aqui nesse auditório ou no YouTube? Esse ser existe? Eu sei que existe, está lá no fundo. Sempre temos um. Mais alguém? 2 pessoas. Ó, do IVG e a Ana da Fiesc, que eu já sei que sabe tudo também, né? Então, assim, alguém aí no YouTube também existe. Mas, gente, nós somos minoria, tá? Eu não estou nesse grupo. Ou seja, se você não é desse grupo e não vai investir o imposto de renda durante o ano do exercício fiscal da incidência do imposto, ou seja, você já teria dinheiro para depositar no projeto social lá em setembro do ano passado, o que é algo difícil de acontecer. Então, expectativa, realidade, né? Aquelas fotos de Instagram, né? Então, expectativa, realidade. Essa é a nossa segunda chance. E a nossa segunda chance é dentro do sistema da Receita Federal, no momento da declaração do imposto de renda. Só que aí tu não pode escolher todas as áreas, tá? Daí fica mais restrito. É 3% para os idosos e é até 3% para criança e adolescente. Tá? Tem muita gente que doa nesse período aqui, tá, gente? Essas pessoas existem. Esporte, bastante gente doa. Mas essa aqui é a maior realidade, a nossa segunda chance. No momento da declaração do imposto de renda, é mais fácil.
Tá? Quem quiser acessar, a gente tem uma campanha da Receita Federal, bipa esse QR Code, vai cair direto na campanha, manda profissional da contabilidade e diz, a partir do ano que vem, eu vou doar. E ponto final. Tá? Fechou? Aí escolhe um projeto, escolhe um fundo, desculpa, e faz a doação. O Elton vai explicar isso melhor para vocês. Tá? Uma informaçãozinha bem legal sobre o fundo da infância e o fundo do idoso. Olha que legal. Aqui eu vou trazer Santa Catarina também de novo, tá, gente? Mas quem tiver de outros estados no YouTube, pede para o Elton que ele visite os outros estados. A gente teria um potencial de pessoa física de arrecadação de 485 milhões. E a gente arrecadou 17 milhões nas declarações de imposto de renda de agora, 2024. Essa é uma informação da Receita Federal, bem fresquinha, tá? Então, as pessoas que doaram dentro da declaração, que são 16 mil declarações, 16 mil doações, destinaram 17 milhões. Contribuintes de Santa Catarina, para qualquer fundo do Brasil inteiro. Um número bem interessante, né? E a gente consegue ver município por município. Quanto que doou, quantos contribuintes, é bem legal. O Elton arrasa nisso aí de tarde, tá? Fechou? Esse é o QR Code aí, ó, já dei um spoiler. Esse é o QR Code onde eu peguei essa informação. Eu vou trazer o QR Code do Salic na próxima. Tá? Fechou? O que o proponente ganha, né, gente? Vocês, proponentes, e os investidores também. Eu quero que vocês enxerguem mais carteiras. Para de enxergar só a carteira do bingo, do churrasco, do almoço, do bazar solidário, que são super importantes as carteiras, super relevantes, mas comecem a ver as carteiras dos incentivos fiscais, tá? E aí vocês vão estar auxiliando as empresas, e as empresas precisam disso, a cumprir os ODS, a cumprir as metas de responsabilidade social, a cumprir tudo isso que elas precisam cumprir também, tá? Então, vocês vão estar trazendo oportunidade também para as empresas. Então, na verdade, um é oportunidade para o outro, tá? Só falta esse olhar. Fechou? Dúvida não vai mais ter, porque eu não vou responder. Então, agradeço a todos, espero que tenha sido claro. Essa é uma introdução, né, para que vocês se situem, e agora cada especialista vai falar um pouquinho da sua lei. Né? A Clarissa vai estourar um pouquinho aí, não tem problema. Então, eu queria chamar a Clarissa Iser. Tu pode te apresentar, Clarissa?